E aí, bom? Seu áudio está mutado. Ouvindo agora? Agora eu tô. Hum, Deixa o pessoal ir entrando, que vai tá, entrar mais 3. tá bom. Aí a gente vai vendo. Ok, dá para ver. Quer dizer que não pode ter palhaço, coringa? Não pode. Lá na loja lá, o pessoal pede muita bermuda elastano, né? Aí tem umas bermudas elastano da marca MCD. Só vem palhaço com metralhadora, coringa, esse negócio aí. É tudo o pessoal que não gosta de polícia. E eles compram com força. Só os Zé Droguinha. Ah, é? Eu ia Uhum. perguntar, eu esqueci de perguntar. Eu ia perguntar para algum aluno meu, polícia, das tatuagens, né? Para saber essa. Olá, Nayane. Boa noite. Ô, boa noite. Só terminar de chegar o pessoal, tá? Vai chegar mais Tá. 2. Eu estou conversando aqui com a Thaís sobre a história lá das tatuagens. Aí eu ia perguntar para um dos meus ex-alunos polícia para ver dessas tatuagens aí, né? Porque eu sei que tem algumas que tem problema, mas é. Então, você falou essa do palhaço, mas eu sei também que, tipo, tatuagem de arma, né? Uma vez, eu dei esse exemplo até na aula do domingo. Uma vez eu fui, não sei se era na praia, no Rio, sei lá o quê, mas a mulher tinha 2 tatuagens de arma de fogo assim na cintura, cara. Aí ela com biquíni parecia que tava com a armada. Uhum. Terrível. Imagina. Lá no, Imagina um policial militar com o pescoço tatuado. Não, os caras não vão, meu. Os caras não vão aceitar, não. Tem umas tatuagens de um gatinho com um sorrisão grande. Esse pessoal não gosta de polícia também. Tem uns que é os Pokémon com cigarrinho na boca. Tem bastante imagem. Eu vou Eu ter que vou ligar pegar, aqui. eu vou pegar a lista dessa daí para depois falar, porque é toda hora. Você tem uma ideia? O pessoal manda até foto para mim das tatuagens para ver. Eu falei, gente, eu não sei. Sim. Eu não sei. Quem sou eu para falar, para julgar a sua tatuagem, né? Mas teve uns que eles já vão mandando as tatuagens. Eles nem perguntam, posso mandar? Não, eles já vão mandando. Mas a Uhum. gente olha, né? A gente olha, tá bom. Não sendo tatuagem, né? Em lugares, não sei o quê. Apesar que eu vou falar com vocês, as coisas aí que me acontece que só Deus sabe. Gente, seguinte, tá todo mundo me ouvindo, né? Ouvindo. Olha só. O que são as preocupações que a gente tem que ter, tá? Eu sei que a maioria de vocês tem pouco tempo. O que seria pouco tempo? Pouco tempo para estudar, tá? Seria tipo 6 horas por dia já é pouco tempo, tá? O ideal seria 8 horas por dia, tá? Acho que a Thaís tem 8 horas, né, Thaís? Eu deixei a loja com a funcionária lá cuidando e eu falei que esse mês eu não vou nem botar as caras lá. Então, beleza. Porque assim, o problema é tempo, gente. A gente precisa ter tempo para se organizar. E quanto mais, assim, quanto antes a prova é aplicada, mais complicado é a questão do tempo. Então, o que eu vou falar para vocês assim, que é algo que é um exercício que vocês precisam fazer para depois, num outro momento ainda essa semana, a gente fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, pode ser amanhã mesmo, se vocês quiserem, e a gente dá aí um segundo passo. A gente precisa colocar no papel os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Isso que você vai colocar no papel é aquilo que você acha. E existe aquilo que você acredita. Ou seja, é assim. Você vai colocar de um lado o que você acha e do outro o que você acredita. Qual que é a diferença entre eles? Por exemplo, aquilo que eu acho, ponto forte e ponto fraco. Aquilo que eu acredito, ponto forte e ponto fraco. Tá. O que é achar? É
aquilo que você acredita que isso é bom e que isso é ruim. Aquilo que você aquilo que você tem certeza é justamente aqueles assuntos que você já resolveu o exercício e foi muito mal, ou já resolveu o exercício e foi muito bem. A questão é o seguinte, a gente precisa ter, quanto mais certeza nós tivermos dos pontos fortes e dos pontos fracos, melhor. E aí a gente vai separar, é igual aquilo que eu falo, é separar os feijões, tá? Aquilo que é feijão e aquilo que não é feijão. Então eu vou colocar de um lado aquilo que eu vou muito bem e do outro aquilo que eu vou muito mal. Só que eu preciso ter o máximo de certeza possível. Se você acha só, você precisa ter certeza. Tá. Qual é a melhor maneira de ter certeza dos pontos fracos e dos pontos fortes? Resolvendo exercício. E quando eu falo de resolver exercício, tem duas modalidades de resolução de exercício. Resolver lista, tipo, eu vou te dar uma lista para você fazer, tá? Resolver simulado na internet, tá lá na plataforma minha, lá tem uns simuladinhos até. E fazer prova. É diferente, tá? Fazer lista é bom? Ótimo. E fazer a prova, melhor ainda. Então, imagine o seguinte, você precisa reservar pelo menos uma vez por semana, um dia, para você sentar e fazer prova. Professor, que prova? Toda e qualquer prova de polícia que tiver na frente. Obviamente, começa pela prova anterior da Polícia Civil e da Polícia Militar. Professor, mas eu vou fazer só a Polícia Civil, mas faz a militar também. Mas eu não vou fazer matemática, física e química. Tá, não tem problema, faz as outras. Tá? Faz as outras. Aí você pega, faz a prova de sargento da Polícia Militar, faz a prova de Polícia Militar de outros estados, faz. Você vai sentar e vai fazer o seguinte. Quantas questões tem? Aí para você fazer o cálculo, olha só. Quantas questões tem para você fazer? Tem 100 questões. Você vai pegar 100 questões, vai multiplicar por 3 minutos cada. Ou seja, você vai colocar 300 minutos para resolver essa prova de 100 questões. 300 minutos. É tempo para cacete. Tá? E você vai colocar ali num contador uma contagem regressiva. Quando chegar nos 300 minutos, vai tocar e você vai parar de fazer a prova. Aí você vai corrigir a prova. Quando você começar a corrigir essa prova, você vai começar a perceber aquilo que você acertou e aquilo que você errou. Tá? E aí você começa a perceber aquilo que você vai bem e aquilo que você vai mal. Mas não é só isso. Você também vai perceber se você está conseguindo terminar a prova no tempo da prova. Que isso também é um problema. Imagine se a prova tem 100 questões e deu os 300 minutos e você conseguiu fazer só 60. Fudeu. Você precisa fazer mais prova para acelerar esse processo. Quanto mais prova, mais questão você faz, mais o seu raciocínio acelera e mais você consegue fazer prova rápido. Não é ter pressa, é prova com velocidade, tá? Mas não é pressa, com a velocidade correta. Tá? É o entendimento da prova. O que te atrapalha na prova? É você não entender aquilo que a questão quer. Quanto mais você exercita, mais você entende aquilo que a questão quer e mais rápido você vai com a prova. Tá. Então você vai toda semana sentar, começar a prova, é 8 horas da manhã, marco aqui 300 minutos e começo. Imprime a prova. Imprime. Tá? Imprime a prova e começa a fazer. Faltou 3 questões. Ótimo, tá bem. Tem problema. Faltou 20 questões. Olha, fica esperto, vamos acelerar. Aí na próxima prova, você pode ter certeza que esse tempo vai diminuindo. Conforme você vai fazendo, o tempo vai diminuindo. Você vai vencendo mais questões. Tá? Agora, uma prova por semana é o mínimo. O ideal seriam 3. Mas se você fizer 2, tá bom. Tá bom. Tá? Se fizer 2, tá bom. Corra atrás dessas provas para fazer. Imprima as provas. De repente, tira aí um período para você baixar umas 6 provas, tá? 6 provas,
e já leva para imprimir as 6 provas logo e fica com ela ali separadinha para você. Tá? Separadinha para você sempre fazer essas provas. Tá? Fazendo a prova, então, você sabe seus pontos fortes e seus pontos fracos e sabe se você está conseguindo fazer a prova no tempo correto. Olha só o quanto você ganhou nisso tudo. Separando seus pontos fortes, seus pontos fracos, você vai ter lá fortes e fracos. Então, imagine o seguinte, que o seu ponto fraco é a história regional. O que você vai fazer? Tudo aquilo que for seu ponto fraco, você vai ter que separar um tempo maior para estudar. E tudo aquilo que for seu ponto forte, você vai separar um tempo mais menor. Tá? Eu vou repetir. Tudo aquilo que foi seu ponto fraco, você vai separar um tempo maior para estudar. E tudo aquilo que for seu ponto forte, você vai separar um tempo menor. Certo? Tranquilo, né? Muito bem. Só que, olha só, imagine o seguinte, deixa eu ver aqui se eu consigo botar aqui uma tela branca aqui. Abrir uma lousa. Deixa eu ver aqui. Tá. Olha só. Vocês estão vendo aqui ou não? Não, né? E não. Gente, as provas da UFMT de português, eles colocam umas questões que é um absurdo de tão grande, misericórdia. Coloca mesmo. Eu não vou botar a lousa não, senão não vai dar certo. Então, olha só, presta atenção. Vocês têm separado ali os pontos fracos e fortes, tá? Aí vocês precisam pegar o tempo que vocês têm. O tempo. Vamos imaginar um tempo curto de 6 horas por dia? Tá. Quando eu coloco um tempo de 6 horas por dia, eu vou ter que tirar as 3 horas de curso que você está fazendo. Então, por exemplo, eu sei que a Thaís, as duas Thaís estão fazendo curso presencial. A Juliana também, né, Ju? Juliana? Oi, sim, estou. Presencial. Só a Nayane que não. Então, ó, vocês estão fazendo curso presencial, a gente tem que tirar, vamos imaginar 6 horas. A gente tem que tirar 6 horas do seu tempo de 6. 3 horas, desculpa. 3 horas, tá? Que é do curso presencial. Tira. Sobrou 3. Essas 3 horas por dia, nós temos que trabalhar os pontos fracos e fortes. Quem tem mais, põe mais. A prova, gente, se você tem 6 horas por dia, você não vai fazer essa prova durante a semana. Você vai fazer no final de semana que você tem mais tempo. Porque para fazer a prova, é em média 4 horas para fazer uma prova. E não pensem que isso é perder tempo, tá? Pelo amor de Deus. Fazer prova não é perder tempo. Resolver exercício não é perder tempo. Se eu fosse falar para vocês o seguinte, professor, no processo de estudar, o que é mais importante? Teoria ou exercício? Eu vou te responder, exercício. Professor, percentualmente, o quanto o exercício é importante? 70%. E a teoria, 30%. Tá? Olha só a diferença. Sabe por quê? Quando você resolve exercício, a dúvida vem. E com a dúvida, você busca a resposta. Vocês entenderam que é um processo diferente? Você está num processo ativo. Você é um estudante. Você está num processo ativo. Você resolveu o exercício. Você não soube a resposta e você vai procurar essa resposta. Mas, quando você estiver fazendo prova, você não vai parar para procurar a resposta, não. Não sabe? Você vai fazer de tudo para tentar responder, vai chutar, vai imaginar, vai pedir para Deus. É como se estivesse no dia da prova. E depois que você resolveu a prova, que você vai para esse processo. Puxa vida, olha, não soube essa questão aqui. Aí você vai atrás da resposta dela.
tá? Por isso que eu estou dizendo para vocês, resolução de exercício é 70% do processo no grau de importância. Tá, então vamos lá. Peguei essas 3 horas, tá? Prova é só no final de semana, certo? Peguei essas 3 horas. E nessas 3 horas que eu tenho por dia, que alguns de vocês pode ser mais, eu tenho que trabalhar meus pontos fortes e meus pontos fracos. Meus pontos fortes e meus pontos fracos. Tá. Qual é o primeiro detalhe que eu tenho que observar? Olha, eu fiz aula hoje. Fez? Fiz. Você fez aula de quê? Ah, de direito constitucional. E direito constitucional é o seu ponto forte? Não, é meu ponto fraco. Joia. Hoje você vai estudar direito constitucional. Quanto tempo? Pelo menos metade dessas 3 horas, 1h30. Tá? Pelo menos metade. Tá, professor, e nessa minha outra 1h30, eu vou fazer o quê? Você vai estudar uma outra questão, ou um outro assunto, que é o seu ponto fraco, e um outro que é o seu ponto forte. Tá, eu tenho 1h30, professor. Como que eu vou estudar o meu ponto forte nessa 1h30? 30 minutinhos. E o meu ponto fraco? 1 hora. Então, veja só, em 3 horas, eu tirei 1h30 e estudei um ponto fraco meu de um assunto que eu assisti a aula hoje, que foi direito constitucional. E a outra 1h30, eu tirei 30 minutos para estudar um ponto forte, tá? E 1 hora para estudar um ponto fraco. Vocês entenderam mais ou menos como que vocês vão dividir isso? Mas veja bem, eu estou tirando 3 horas, que é pouco tempo, certo? Se essas 3 horas virarem, por exemplo, 4, eu tive 3 de curso presencial e 4 para estudar individualmente. Eu tenho 7 horas por dia. O que eu vou fazer? Ó, aquele meu direito constitucional, que era 1h30, vai virar 2. E essas 2 horas aqui, eu vou pegar uma disciplina que é meu ponto fraco e vou estudar ela quanto tempo? 1 hora, 1h30, tá? E aí, aqui meu ponto forte, 30 minutos. Professor, mas 30 minutos é suficiente? É o seu ponto forte. É suficiente. O ideal é que você tivesse pelo menos mais 1 hora, para dar 5. Aí você ia ter 8. 3 horas do curso presencial ou online e 5 horas para estudar individualmente. Porque aí, olha só, o que aconteceu com o seu direito constitucional, que é o seu ponto fraco e que você estudou hoje? 2 horas para estudar ele. Aí você vai escolher uma outra disciplina que é o seu ponto fraco, mais 2 horas para estudar ela. E uma disciplina que é o seu ponto forte, 1 hora para estudar ela. Olha só, hoje você assistiu aula, estudou 2 disciplinas que é o seu ponto fraco e uma disciplina que é o seu ponto forte. Olha que dia proveitoso que você teve. Que dia proveitoso. Entenderam? Tá, mas estudando individualmente, analisando agora, vamos supor, o meu ponto fraco, direito constitucional. Professor, vamos supor que eu tivesse essas 2 horas do direito constitucional. Como que eu vou estudar o direito constitucional? Também não é difícil. Gente, olha só. Você vai estudar na seguinte situação. Vocês precisam ter o caderno de vocês. Professor, mas eu nunca fiz caderno. Eu estou começando agora. O que eu faço? Faz. Começa. Começa a fazer. Entendeu? O que é o caderno? É resumo. É resumo daquilo que você está estudando. Você vai pegar o seu caderno. Obviamente que um caderninho só não vai ser suficiente. Você pode ter um caderninho para cada disciplina. Ou você pega ali um cadernão daqueles de 20 matérias, sei lá o quê, e a lista divide as disciplinas. E você vai começar a fazer os seus resumos. Os seus resumos são baseados em quê? Em aula que você assiste. Em aula online, em aula presencial. É baseado nisso. Tá? E aí você vai ter no seu esquema de aula, o seu resuminho. Tá? Você tem ali o seu resuminho de direito constitucional, que você está batalhando nele. De repente, ele não está completo, não importa, mas ele está ali, certo? Você fez o seu resuminho, ou nessas 2 horas você deu uma arrumadinha no seu resuminho, passou a limpo, qualquer coisa assim de direito constitucional. Beleza. Você vai pegar aquele assunto da aula de hoje, de direito constitucional, e vai lá atrás de resolver o exercício dele. Resolvendo o exercício, de repente você viu ali uma questão que você errou, ou que você acertou, mas que o conteúdo não está no caderno. O que você vai fazer?
Você vai lá e vai botar esse conteúdo no caderno. Professor, mas e se eu não sei o conteúdo, o que eu faço? Ué, você vai consultar uma apostila na aula online, pesquisa na internet e coloca lá. Tá? Com o tempo, então, você vai sendo construído um material de conteúdo resumido de cada disciplina, tá? Que você está construindo e construindo, escrevendo, você está construindo na sua mente conexões, conhecimento. Então, esse conhecimento começa a se conectar na sua mente porque você está escrevendo, você está resolvendo, você está assistindo, certo? E para matar o que é ideal, mas aí já é mais complicado, é discutir o assunto em grupo. Isso é mais complicado. Que aí fecha, vamos assim dizer, um círculo, tá? Mas fazendo isso que eu falei para vocês, é o suficiente. Agora, procurem ter 8 horas por dia de estudo. Se vocês conseguirem fazer isso, vai ser excelente. No sábado e domingo, amplia, tá? Amplia o máximo possível. Eu sei que eu não sei todo mundo, eu não sei a questão da Nayane e da Juliana, mas eu sei que as duas Thaís têm filhos, têm marido, têm coisas para fazer. Eu sei, gente, é difícil. Eu sei. Ser mulher é complicado, né? É complicado. Eu reconheço, tá? Mas vocês têm uma capacidade que nós homens não temos. Vocês conseguem fazer 1 minuto virar 1 hora. Vocês conseguem 1 minuto fazer milagre. E nós homens não conseguimos fazer isso. Então vamos entender o seguinte: se ninguém acredita em vocês, vocês vão acreditar em vocês. Porque eu sei que muita gente que está em volta de vocês olha e fala, ela está estudando, não fala nada, sabe? Sabe aquela coisa de não dar apoio, né? Mas também não fala nada, né? Não fala nada, mas também não dá apoio, sabe? Eu entendo que isso acontece bastante. E tem gente que dá apoio, mas dá aquele apoio xoxo. Mas eu também sei que tem gente que dá maior apoio. Agora, dar maior apoio não é só gogó, não, tá? É na prática. É ali junto, fazendo o bicho acontecer. E vocês precisam conversar com as pessoas que estão à sua volta para ajudar vocês nisso. Porque senão a vida vai ser um inferno. A hora que você estiver fazendo prova, é a gente batendo na porta. Entendeu? Então, não dá. Tá? Então, obrigatoriamente, pelo menos uma prova por semana. Obrigatoriamente, pelo menos uma prova por semana. Tem que ter caderno de conteúdo. Tem que ter caderno de conteúdo. Tem que ter caderno de conteúdo, pelo amor de Deus. Cronograma, tabela, cronograma e tudo mais, aí eu vou falar uma coisa para vocês. Pensem nisso que eu disse para vocês hoje. Como vocês vão organizar isso na mente de vocês? Já fazem a tabelinha dos seus pontos fortes, seus pontos fracos. Amanhã não, né? Tem gente que vai fazer civil, né? Mas amanhã, mesmo que vocês não estejam na live, vamos voltar aqui, eu vou entregar para vocês no Word uma tabelinha de cronograma para vocês preencherem. É certo que é assim, por exemplo, de repente a Juliana funciona bem em tal hora, né? Então vamos imaginar assim, professora, a Juliana disse para mim assim, professor, eu funciono muito bem de madrugada, professor, mas de manhã não. Aí eu pergunto, você trabalha de manhã, Juliana? Não. O que você faz de manhã, Juliana? Nada. Só vou estudar. Então, o que a Juliana vai fazer? Ela vai varar a madrugada estudando e vai dormir lá pelas 5 horas da manhã, né? E vai acordar lá pelas 10. Tá? Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 horas dormir. Tá muito, hein, Juliana? Vamos dormir 4. Tá? Então, ela vai dormir às 5 horas da manhã e vai acordar às 9. Por quê? Porque ela funciona bem de madrugada e não funciona bem no início da manhã. Então, isso é algo que só vocês sabem. Só vocês sabem. E tem gente que é uma merda de noite, tá? Então, eu estou falando isso porque o cronograma de vocês vai depender muito disso. E o cronograma é muito simples. O papelzinho que eu vou mandar para vocês é muito simples. Ali vocês vão colocar o seguinte: dia tal eu vou estudar tal coisa, dia tal eu vou estudar tal coisa. Vai ter horários que você vai deixar livre, justamente porque vai depender daquilo que você estudou, assistiu aula no dia, tá? Mas aí eu entrego uma tabela para vocês. Só não vou entregar agora para vocês, porque eu quero que vocês exercitem isso.
meus pontos fortes, meus pontos fracos. Já vamos começar a procurar essas provas para baixar, tá? Vamos procurar, certo? E organizem na mente como que vai ser isso, o tempo de vocês, tá? Porque muitas vezes você fala bem assim, eu tenho um intervalinho de 30 minutos entre tal coisa e tal coisa. Pô, 30 minutos já dá para estudar alguma coisa que é ponto forte seu. E outra, quando eu digo estudar 4 horas, não é 4 horas seguido não, viu? Ninguém aguenta isso não, tá? Você tem que estudar, tipo assim, a cada 1 hora, mais ou menos, dá um tempinho, levanta, toma uma água, entendeu? Come alguma coisinha light, tá? Porque não esquece do TAF. Apesar que vocês, assim, olhando, vocês são tudo fit, né? O povo aqui tá tudo gordo, filho. Tô gorda. Então, tudo fit. Come uma coisinha light, lava o rosto, né? Dá um beijo lá no marido, faz um trem aí qualquer e volta depois estudar. Mas também não é meia hora de intervalinho, não, tá? É 5, 10 minutos e volta. É só para que o olho dê uma mexidinha, sabe? Isso é importante. Porque se você ficar vendo toda hora a mesma coisa, isso de repente começa a dar dor de cabeça, seu cérebro não começa a funcionar direito, né? O nosso cérebro, a função dele é captar informação. E se ele capta por muito tempo as mesmas informações, quando eu digo informação, é imagem, tá? O que acontece? Ele começa a dar tilt, ele começa a colar a placa. Entendeu? Por isso que quando a gente vai para a praia, a gente viaja, a gente espairece, porque a gente fica vendo coisa muito diferente toda hora. Entendeu? Então é importante a gente dar um tempo e ver alguma coisa diferente. Olha, sai, olha para a janela, olha para o céu, entendeu? Xinga, dá um berro, sei lá, dá uma extravasada. Isso é verdade, tá? Mas é rapidão, viu, gente? É rapidão, certo? Rapidão. Beleza, gente? Alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá? Amanhã eu vou trazer a tabela para vocês. A tabela está pronta, eu já tenho essa tabela há muito tempo, tá? Mas amanhã a gente faz a mesma coisa. Alguma dúvida? Não, professor, não tem nenhuma dúvida. Muito obrigada. Parece um troço besta, mas compre caneta preta já e se acostumem a usar ela para escrever, tá? É importante a gente usar. Eu sei que, por exemplo, as meninas, quando muitas vezes gostam de passar o conteúdo para o caderno, gostam de usar várias cores. Eu sei disso. Mas, por exemplo, a Thaís, a Reginolde, tá? Que é a professora, ela sabe que quando a gente usa o quadro, a gente usa cores diferentes, mas a gente sempre usa uma cor predominante. Então, essa cor predominante tem que ser o preto, tá? Para a gente se habituar a isso, certo? Por mais que o concurso autorize usar azul, preto. Certo, gente? Preto. Beleza? Beleza? E no mais, gente, é o seguinte, ó. As duas Thaís me conhecem já há bastante tempo, há muitos anos, há mais de 10 anos as duas. Elas sabem que eu tô com vocês porque der e vier, cara, até o fim, tá? Não tem problema não. Pode me chamar, certo? Independentemente de quem está ou não no projeto, isso para mim não faz diferença nenhuma. O que eu quero é ver vocês bem, ver vocês ricas. Quando eu digo rico, eu disse isso nesses dias, né? A questão da riqueza, né? A riqueza não é ser milionário, porque ser milionário é entrar no supermercado e comprar aquilo que quiser, né? É isso ser milionário. A riqueza é você estar com um filho doente, ir na farmácia e comprar o melhor remédio que tiver, não precisar pedir dinheiro emprestado para ninguém. Isso é riqueza, cara. É dar conforto para os filhos, para os irmãos, para a família. Isso é riqueza, sabe? Então, eu quero isso. Eu quero isso, tá? Então, contem comigo, tá bom? Muito obrigada. Alguma dúvida? Muito obrigada, professor. Gênesis, deixa eu te perguntar uma coisa. Essas provas que você disse para a gente procurar, você tem algumas que você possa passar para a gente para poder fazer a impressão delas? Eu tenho algumas. A Thaislane tem várias, né, Thais? Eu sei que você tem várias. Passa para nós, Thaislane. Thaislane, passa as que você tem aí, que eu vou passar para elas as que eu tenho aqui.
Ah, eu Tá? vou procurar, porque eu tinha salvo Tá, no eu meu vou fazer um grupo no WhatsApp com vocês, e aí, conforme aparecer mais gente que eu acho que merece, olha, Ah, eu boto mais gente, e aí a gente vai colocando prova lá e vai dividindo as coisas, tá? Porque tá bom. assim, tem vaga para todo mundo, não. Só tem vaga para quem merece, tá? E vocês merecem. Então, assim, vamos se ajudar, que isso também é bastante importante, tá? Eu vou fazer o grupinho lá e aí a gente vai dividindo as provas. As que eu tiver, eu coloco lá e assim nós vamos indo, tá? Algumas bom. listas aí que o professor mandar e tudo mais, o que eu tiver, a gente vai mandando lá, tá bom? Tá bom, então. Beleza, Muito minhas obrigada. queridas, minhas lindas? Fica com Deus. Tchau, Beijo tchau. no coração de vocês, tá? Obrigada. Tchau, professor. Gravei- Obrigada. Boa noite. Eu gravei isso aqui, depois eu coloco lá no grupo também, porque algum detalhe se vocês quiserem ouvir depois, tá bom? Tá bom. Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Com Deus.